desde ontem, a não ser essa história da saída da Camila Queiroz, a estrela de Verdades Secretas, né, a original e a 2 também, da Rede Globo de televisão. Ontem a notícia que a gente tinha era a demissão de Camila Queiroz. Ela contesta, ela diz que ela não pode ter sido demitida, uma vez que o contrato dela já tinha vencido nesse mês de novembro, portanto, ela pode ter sido desligada, demitida nunca, como se tivesse muita diferença uma coisa da outra, mas tudo bem, é o posicionamento dela. E muita coisa tem vindo à tona, né? Ontem a coisa ferveu mesmo, aquele vídeo onde parecia uma ameaça, parecia uma chantagem, ela fez aí com a música do Marcos N, se eu não me engano, né? É dele aquela cançãozinha que fala de fofoca, de coisas que eu sei, eu tenho prints guardados, né? Uma coisa bem esquisita que deu a impressão que ia deslanchar direto para a baixaria mesmo, esse tipo de coisa. Aí o marido do Kleber Toledo entrou na parada, deu parabéns para Camila Queiroz, disse que olha, que bom que você é corajosa, você não se deixa tratar como objeto pela Globo, essas coisas todas. Valcir Carrasco na parada também, dizendo que por ele, autor de Verdades Secretas, né, 1 e 2, ela não pisa mais na Rede Globo de televisão. Ele foi taxativo, direto, reto, papo reto realmente com o Valcir Carrasco, e as coisas foram se replicando. Aí hoje, inclusive, a Camila Queiroz fez uma carta, ela fez primeiro um comunicado oficial, assim como a Globo tinha feito sobre a saída dela, ela fez um outro explicando o lado dela dessa história e contestando muitas coisas que estão escritas no comunicado oficial da própria Rede Globo de televisão. Ela diz, entre outras coisas, que foi unilateral, ninguém conversou sobre esse desligamento dela. Ela foi pega de surpresa também. A Globo fala que a própria emissora que foi pega de surpresa, que ela fez muitas coisas pelas costas da emissora enquanto era contratada, contrato longo pela própria Rede Globo de televisão. Então esse tiroteio aí verbal, por escrito, a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, mas promete, porque hoje inclusive a Camila fez uma carta, sabe para quem? Para Ângel, para a personagem dela, se despedindo, cheia de lágrimas, dizendo que está com o coração partido. Então, vira novela também essa história. Acontece que os pontos principais que levaram a essa desavença, a essa polêmica, a esse tiroteio nas redes sociais, serão contados aqui pelo Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, porque existem causas aí que não estão sendo contadas nos verdadeiros detalhes, ou existem coisas que nem estão sendo contadas, mas que ele está sabendo, apesar, com licença, tá, Thiago? Tá sabendo, Lobianco. O Alessandro Lobianco está sabendo e vai contar direitinho aqui pra gente, aí vocês vão tirando suas próprias conclusões. A minha primeira impressão é que realmente ela aprontou e ainda quer ter razão. Mas vamos prestar bastante atenção em todos os detalhes para ver se a gente chega mesmo a ter uma opinião mais embasada em relação a essa história. Muito boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Sim. Boa tarde, Thiago, Vlad, Felipe. Boa tarde, telespectador de casa. E muitos detalhes mesmo, eu vou começar aqui, vou ter que dividir por partes, Ótimo. porque eu conversei 45 minutos no telefone com uma fonte, como sempre, do executivo da Globo, que fez questão de entrar em contato comigo ontem para dar detalhes, segundo ele, sem cerimônia nenhuma, porque ele achou plausível que o lado da Rede Globo seja reforçado nesse momento, uma vez que ele diz que a própria atriz teria feito aí uma série de mentiras públicas, sabendo que a Globo não iria entrar na questão para desmenti-la. Então ele fez questão de fazer esse contato para expor o lado da emissora, uma vez que ele faz parte ali da cúpula da Globo, do executivo mesmo da emissora. E essa história, gente, vocês vão observar que não é uma coisa de agora, que de repente a Camila Queiroz possa ter visto, mudaram o meu personagem, não era isso que tinha sido combinado, quero estar na 3ª temporada, assassinaram a Angel, não vai ser assim, não quero mais. Essa é uma briga, Sônia, que já vem aí há mais de um ano e que ele passou todos os detalhes pra gente. Há mais de um ano, mas a demissão da Camila Queiroz já era uma coisa acertada aqui na Globo
há mais de 6 meses. Então ela não pode vir agora e dizer que foi por causa de personagem e tal, porque ela saberia lá no fundo do coração dela que há mais de 6 meses uma briga poderia resultar a demissão dela, e essa teria sido a conclusão da empresa. Terminando Verdades Secretas 2, ela precisa ser demitida pelo que aconteceu aqui no passado, pelo que ela fez no passado com a emissora. E o que ela fez? Ela, Sônia, ela deu a justificativa. A Globo inicialmente fez essa nota ontem sobre o desligamento dela, falando que ela quis mudar o desfecho, quis participar da terceira temporada e que teria feito ali demandas inaceitáveis, né? E a Camila respondeu que foi retalhada, que desde que ela fez aquela alteração contratual unilateral, segundo ela, a Globo não teria aceitado aí, que a verdade seja dita, que ela estaria prestando serviço para o streaming, para a Netflix, que é concorrente direta aí da Globoplay. Sim. Pois bem, começando pela primeira parte, esse executivo me disse que a insatisfação com a Camila já começa quando ela passa a ser representada pelo escritório que o Kleber Toledo é sócio. Ela passa a ser empresariada por ele. Marido dela. E segundo esse executivo, gente, ela passou a ser, vamos dizer assim, manipulada pelo Kleber e por esse escritório para fechar alguns contratos que não poderiam ser fechados, porque ela ainda tinha um contrato fixo, um contrato longo pelas costas da Globo. O Kleber Toledo teria recebido a proposta para fazer o reality na Netflix, Casamento às Cegas, sendo o apresentador ao lado da esposa. Essa teria sido uma exigência. A Camila precisa ser o seu par nessa apresentação. Uma proposta financeira muito alta e sem comunicar a Globo, sem comunicar pelas costas da Globo. Sim. Teria fechado esse acordo para fazer o Casamento às Cegas. E que ali ainda não havia uma previsão para estrear esse reality na Globo. Isso a gente está falando de bastante tempo, isso lá do início do ano passado, que já essa negociação já havia começado. Uhum. Só que na época a Camila tinha um contrato de exclusividade com a Globo e que o escritório teria ignorado isso. E empolgadíssimo aí com essa coisa de fechar contratos milionários com a Netflix, um segundo contrato teria sido fechado pelas costas da emissora ainda no período de vigência desse contrato longo, que seria o seriado De Volta aos 15. Sim. Que é um seriado da que Maísa, inclusive a Camila vai fazer. Isso, e a Camila vai fazer justamente a personagem da Maísa mais velha. Tá. E na época, Sônia, não tinha nem começado ali basicamente a escolha total do elenco. Cotaram a Camila, foi fechado esse acordo para que ela fizesse o seriado. E como a Globo descobre isso? Como a Globo descobriu isso? Na época, vocês podem observar que nesse último comunicado agora da Camila, ela disse que, poxa, a Globo mesmo tinha me falado que eu já estava pré-escalada para uma terceira temporada de Verdades Secretas. O que essa fonte me diz é que nessa época, quando a Camila estava fechando esses contratos pelas costas da Globo com a Netflix, a Globo já havia, sim, de fato, eles confirmam isso, conversado com a Camila e falado, olha, provavelmente nós vamos fazer uma terceira temporada de Verdades Secretas. Sim. O seu contrato de 3 anos, ele vai terminar mais ou menos quando a gente encerrar a terceira temporada, até por uma questão de cálculo da pandemia e tal, mas ele vai ser renovado automaticamente, justamente pela questão dessa terceira temporada. Certo. E naquela época, a Camila teria concordado. Ótimo, realmente, uma personagem que estou muito realizada de fazer, aquela coisa toda, até porque ela explodiu na Globo, justamente como a Camila, em Verdades Secretas, né? Foi o personagem. E aí vocês vão entender que é daí a mágoa que a Globo guardou durante esse tempo com a Camila e que exteriorizou agora. A Camila, então, já saberia dessa terceira temporada, já estava convidada, não teria nada dessa coisa da personagem dela morrer no final da segunda temporada. Mas o que acontece, Sônia, por uma questão de mercado, as informações de mercado que rolam e que a Globo, claro, chega na Globo. Sim. Inicialmente, a Globo começou a receber informações extraoficiais de que estava sendo traída.
se sentiu traída, mas a princípio, Sônia, a Globo não estava acreditando, porque ela estava recebendo essas informações, olha, Camila fechou com De Volta aos 15, Camila vai fazer o reality Casamento às Cegas, e a Globo achou, bom, ela está no auge, estão querendo prejudicar, deixa isso para lá. Até que a emissora recebe, não vou aqui detalhar como, mas a emissora recebe uma prova de que a Camila já estaria, sem comunicar nada à Globo, participando de uma roda de leitura do De Volta aos 15. Nossa, tá. E essa foi uma prova que a Globo recebeu, era uma prova realmente irrefutável, que essa fonte me conta. E aí, a história de que a Camila que foi conversar com a Globo para ter, de forma unilateral, um novo tipo de contrato que a possibilitasse, né, de ter disponibilidade de fazer outras coisas em outros veículos, isso seria uma versão completamente mentirosa. Vou contar o que essa fonte me explicou, mas antes eu queria saber o que vocês estão achando até esse momento. Até esse momento, uma total falta de ética, não é? As coisas não se fazem pelas costas. A impressão que eu tenho, posso, claro, estar completamente equivocada, mas é impressão só mesmo. É assim, enquanto eu estou contratada, já que a Globo está nessa coisa de demite todo mundo, final de contrato, não renova, tchau. Enquanto eu estou contratada, estou segura aqui, mas eu já vou garantir uma coisa mais lá adiante. Então, mesmo estando contratada, contrato longo, ela estava se aproveitando disso para fechar uma série de outros acordos profissionais. Eu acho isso muito feio, muito feio. Fala. Até porque ontem a internet estava com a seguinte dúvida: em qual momento a Camila e a Globo acordaram de que ela poderia trabalhar também na Netflix? Não teve esse momento? Sim. Foi depois, Lobinha? Ontem, na verdade, muita gente não entendeu. Em qual momento a Globo permitiu que ela também trabalhasse na Netflix ou nunca permitiu? Então, esse é um detalhe, Vlad, muito interessante, porque quando a Globo descobriu, só para reforçar antes de explicar detalhadamente, essa alteração contratual, gente, foi feita no início desse ano. Quer dizer, no início desse ano não é uma coisa tão, né, tão longe, né? Até porque esse ano voou, né? Já estamos praticamente no final do ano. Mas o que essa fonte me passa, e ela foi muito enfática em dizer, é que foi a Globo que chamou a Camila para conversar, e falou o seguinte: olha só, que história que é essa que você está participando de roda de leitura, você já teria assinado contrato com a Netflix para 2 obras importantes, e a Globo recebeu uma coisa tão redonda, uma espécie de dossiê, que chegou na Globo até que essa decisão de primeiro fecha as coisas, depois a gente dá um jeito de conversar com a Globo, foi uma orientação que teria partido do Kleber Toledo. Olha, eu represento seu escritório, primeiro fecha, vamos fechar essas oportunidades, e como a Globo estaria vivendo esse momento, renegociando o contrato de todo mundo, lá na frente eu vou conversar com a Globo, o escritório vai conversar e não terá problema nenhum, porque você fica por obra. Isso é uma coisa que eles estão fazendo com todo mundo. Chegou dessa forma a Globo. Então a Globo chama a Camila para conversar e fala: olha, eu não sei se você está pensando isso, mas o que a gente tem para você nunca esteve nos planos da empresa de colocar por obra. Até porque se a gente falou para você que tem uma 3ª temporada de Verdades Secretas, a gente nem decidiu, Sônia, isso naquela época, falaram para Camila, a gente nem decidiu se isso vai estrear antes na Globoplay ou primeiro na televisão aberta. Naquela época isso ainda estava em discussão. Então como é que você fecha uma coisa com um concorrente do Globoplay se a gente pensa em estrear isso primeiramente só no Globoplay e amarrar ainda uma 3ª temporada? E aí colocaram a Camila contra a parede mesmo, e ela teria naquela ocasião, segundo esse executivo da Globo, confessado, teria falado realmente, tô em acordo, tal, e falaram: olha, não tem essa de acordo, fala a verdade, porque a gente já recebeu aqui, senão a coisa vai ficar feia, pode resultar em processo, em rompimento contratual com uma indenização bem salgada, a gente quer a verdade.
e ela teria confessado realmente que teria assinado com um casamento às cegas e de volta aos 15, Deu ruim. por acreditar que aquilo só iria pro ar depois que o contrato dela e tal, aquela história toda. Só para pontuar, isso tudo que eu tô contando, num tempo cronológico, tá parado em agosto do ano passado. Nossa. Eu parei essa história